E aí, sou de boa? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre os Cavaleiros do Zodíaco, Saga de Poseidon, episódio 15. Poseidon finalmente despertou e o último dos pilares, o do Atlântico Norte, foi destruído. Os cavaleiros tentam chegar ao grande suporte principal para salvar Atena, mas Poseidon entra em seu caminho. Neste momento, as armaduras de ouro vêm ao encontro dos jovens guerreiros para auxiliá-los nesta grande e última batalha no Templo Marítimo. Agora que os cavaleiros estão equipados com suas armaduras, eles decidem unir seus cosmos. Mesmo que não possam derrotar Poseidon, talvez possam pelo menos atordoá-lo. Isso lhes permitiria ganhar um pouco de tempo para conseguir salvar Atena. Sendo assim, os três unem suas forças e atacam, cada um com seu golpe mais forte. Seiya com o Cometa de Pégaso, Shiryu com o Cólera do Dragão e Yoga com a Execução Aurora. Ao observar a resistência inútil dos cavaleiros perante ele, que é um deus, Poseidon levemente sorri e contra-ataca com seu tridente. Mas para sua surpresa, seu golpe não surte o efeito esperado e ele acabou sendo acometido pelo ataque conjunto dos cavaleiros. Ao ver que Poseidon foi derrubado, os cavaleiros se apressam ao grande suporte principal. Shiryu, portando a armadura de ouro de Libra, que é equipada com as armas de ouro, as quais os cavaleiros usaram para destruir os pilares até agora, estão sob a posse de Shiryu. Ele então se posiciona na frente. Shiryu pega o escudo. Utilizando ele atira contra o grande suporte principal. Pouco depois, o escudo retorna contra Shiryu, que, pego desprevenido, é atingido pelo mesmo. Shiryu mal pode acreditar que o escudo não pôde fazer nada. Além disso, foi danificado no impacto. Seiya repara que o grande suporte principal não sofreu sequer uma rachadura. De volta ao Atlântico Norte, Kanon está estressado. Agora que Poseidon está desperto, com exceção dos escolhidos, todos morrerão. Por conta disso, Kanon não poderá realizar suas ambições. E tudo por culpa dos cavaleiros que arruinaram seu plano. E jamais os perdoarão por isso. Kanon afirma que não poderá matar a todos, mas pelo menos o Fênix morrerá. Cheio de ódio em seu coração, Kanon se aproxima para acabar com o Fênix de uma vez. Neste momento, ele é interrompido pelo soar da flauta de Sorento, o qual fala que não tem interesse em salvar a vida do Fênix. Entretanto, Sorento não pode permitir que Kanon continue vivo depois de sua traição, pois ele não apenas enganou o Imperador Poseidon, mas também seus companheiros. Este pecado não será reparado nem com sua própria morte, afirma Sorento com um olhar afiado. Ele começa a tocar a Sinfonia Final da Morte, técnica extremamente difícil de lidar. Antes que isso fosse adiante, Ikki pede que Sorento espere, e pede que não mate Kanon, pois precisa falar com ele, sobre a única forma de trancar Poseidon. Mas Kanon responde que agora que Poseidon despertou completamente, não há mais meios de prendê-lo. Mas Ikki refuta este argumento, dizendo que há um meio, que é a ânfora de Atena. É preciso trancar mais uma vez o espírito de Poseidon dentro da ânfora de Atena. Sendo assim, Ikki pergunta a Kanon onde está a ânfora de Atena. No grande suporte principal, vemos que os cavaleiros tentaram destruí-lo juntos, mas foi inútil. Mesmo com as armas de Libra que destruíram os 7 pilares. Apesar disso, Seiya afirma que não podem se dar por vencidos. Se Atena morrer, a Terra será condenada, e todo o esforço que fizeram seria em vão. Seiya acredita que se elevarem seus cosmos ao 7º sentido, com o Cólera do Dragão de Shiryu e o Trovão Aurora de Yoga, junto com o próprio Seiya sendo atirado contra o pilar, seria possível destruí-lo. Mas Shiryu e Yoga o advertem de que se atirar seu próprio corpo contra o pilar, ficará em pedaços. Até as armas de Libra ficaram rachadas após entrar em choque contra o grande suporte principal. Apesar disso, Seiya acredita que ao elevar seu cosmo ao 7º sentido, será possível destruir qualquer coisa. Graças a isso, eles já conseguiram realizar muitos milagres até aqui, e desta vez também, com certeza, salvarão Atena. Enquanto isso, Shun também se levanta e eleva seu cosmo, disposto a salvar Atena. De volta ao Atlântico Norte, Ikki pergunta a Kanon onde está a ânfora de Atena, e continua dizendo que ele tem obrigação de falar, pois deve sua vida a Atena. Kanon se mostra surpreso com isso. Ikki continua dizendo que Kanon já deve ter sentido o cosmo de Atena várias vezes desde que ela foi trazida para cá.
e questiona se não se lembra deste cosmo no passado, há 13 anos, na prisão do Rochedo no Cabo Súnio. Como o próprio Canon contou, ele esteve prestes a morrer muitas vezes, mas em cada uma das ocasiões ele foi salvo por um grande e cálido cosmo. Este era o cosmo de Athena. Canon não pode acreditar nisso. Naquela época, Athena era apenas um bebê. Como pode um bebê salvar a vida de alguém? Apesar disso, Canon decide falar. Ele revela que a ânfora de Athena se encontra no ponto mais sólido do Reino do Mar. Está agora com Athena dentro do grande suporte principal, e enquanto estiver lá dentro, ninguém poderá tocá-la. Ficará encerrada junto de Athena por toda a eternidade. Após ouvir isso, Fênix parte. Canon pergunta para onde ele vai e se está fugindo. Ikki responde que Canon vale tão pouco que nem sequer vale a pena lutar contra ele. Sorrento fala que, assim como Canon, também não queria acreditar na força de Athena. Ela ama e acredita na Terra. Seu poder é incrível e admirável. O brilho do cosmo dela não esmoreceu, apesar dela estar agonizando. Tudo é por causa do seu imenso amor, pela enorme compaixão que ela sente pelos habitantes da Terra, e ninguém poderá lhe tirar isso. Sorrento fala para Canon que se ele não entender isso, terá que concordar com o Fênix, que nem sequer vale a pena lutar contra ele. Dito isto, Sorrento também parte. Os cavaleiros se preparam para dar continuidade ao ataque, mas Poseidon se ergue novamente. Os cavaleiros percebem que o cosmo de Poseidon está mais forte do que antes. Antes que Poseidon pudesse fazer alguma coisa, Ikki aparece e o segura por trás. Ele fala que vai detê-lo por um instante, para que os cavaleiros possam ir na frente. Ikki avisa que eles devem pegar a ânfora de Athena, que está dentro do grande suporte principal, e lacrar Poseidon. Sendo assim, Seiya vai na frente. Shiryu ataca com o cólera do dragão. Yoga ataca com o trovão Aurora. Seiya segue em frente com tudo. Enquanto isso, Poseidon eleva seu cosmo e se liberta do Fênix. Ele acredita que todo o esforço dos cavaleiros são inúteis. Ele ataca de novo. Desta vez, Shun entra em seu caminho para defendê-lo. Mas contra o grande poder de Poseidon, não pode durar muito tempo e é levado pelo ataque inimigo, assim como Ikki, Yoga e Shiryu. Os Cavaleiros de Bronze se reúnem. Juntos, eles elevam seus cosmos. As armaduras de Andrômeda e Fênix também se tornam douradas, e juntos, eles depositam suas esperanças em Seiya, que está se aproximando. Poseidon tenta impedi-lo com o poder de seu tridente, mas este não surte efeito diante do cosmo que preenche seu corpo. Após isto, o Pégasus some de vista. Ele conseguiu entrar no grande suporte principal. Da abertura feita pela sua entrada forçada, o grande suporte principal começa a rachar. As rachaduras se espalham por todo o suporte, o qual perde sua estrutura e começa a desmoronar diante de Poseidon, que está admirado ao ver este milagre feito por um humano. Do grande suporte principal vem Seiya, segurando Athena em seus braços. Poseidon perde a paciência com esta cena. Ele exclama que, sendo um deus, estava tentando reorganizar o mundo que os humanos imundos corromperam. Após a queda do grande suporte principal, o templo de Poseidon começa aos poucos ruir. Poseidon afirma que o que eles fizeram foi uma grave violação ao desejo de um deus e jamais serão perdoados por isso. Seiya repara que o cosmo de Poseidon mais uma vez tornou-se ainda mais poderoso, e é como se a imensidão deste cosmo pudesse cobrir tudo. Apontando sua lança, Poseidon fala que o Pégaso receberá o castigo divino. Seiya está em apuros, pois não tem mais energia para se defender. Mas antes que Poseidon pudesse fazer algo, ele percebe que seu tridente ficou sem força. Athena se levanta diante de Poseidon. Ela fala que ele está completamente derrotado. Poseidon repara em algo que Athena está segurando. Ela continua seu discurso dizendo que ele não merece se chamar de Deus, que é indigno, pois tem matado pessoas inocentes, e precisa voltar para a ânfora com toda sua ambição maligna e dormir novamente. Poseidon recua um passo, e fala que se recusa a obedecer uma menininha tola como Athena, e que ela é quem vai dormir. Poseidon atira o tridente em direção de Athena, mas Seiya entra na frente e recebe o golpe em seu lugar. Esse foi seu último esforço. Ele retira a lança de seu peito, a enterra no chão e cai em seguida. Poseidon afirma que Athena e ele são rivais desde os tempos mitológicos. Chegou o momento de pôr um fim neste assunto. Com sua mão, Poseidon ataca Athena com o poder de seu cosmo.
Ele sorri de Atena, pois ela não usa armas. Logo, não lhe restam outros recursos para combater-lhe. Atena responde que tem seus cavaleiros para lhe proteger, mas Poseidon fala que eles já estão quase mortos. O que podem fazer? Poseidon ataca novamente, mas desta vez Atena se defende. Ela responde que talvez os cavaleiros tenham conseguido um milagre, porque seus cosmos estão cheios de amor pela terra e pela humanidade. Apesar de Poseidon ser um deus, não poderá vencê-los, porque seu cosmo é maligno. Agora chegou seu fim. Poseidon se autoafirma como um deus, manda Atena calar a boca e afirma que seu cosmo acabará com ela. Ele arremessa seu poder, mas não consegue atingi-la. Poseidon repara que Atena está segurando a ânfora, e o cosmo dos cavaleiros estão juntos com o de Atena. Estando a ânfora já aberta, esta começa a sugar Poseidon, o qual não teve como se defender ou contra-atacar. Sendo assim, Poseidon foi selado de volta na ânfora. Cânon percebe que não sente mais o cosmo de Poseidon, o que significa que Atena venceu. Tétis se aproxima de Poseidon e reconhece que na verdade ele é agora apenas Julian Solo. Kiki e China se aproximam. Atena e os cavaleiros estão reunidos. Cada vez mais as águas estão invadindo todo o templo. Agora que os 7 pilares e o grande suporte principal que sustentam os mares foram destruídos, grande parte da água que estava no céu está despencando. Atena e os cavaleiros sobem com as águas e vão em direção à superfície. De volta à terra, vemos em diversas partes do mundo que as chuvas cessaram e o sol finalmente voltou a brilhar. Dos 5 picos antigos, o mestre ancião conta que o governante dos 7 oceanos do mundo finalmente dormiu. É um milagre, e foram os jovens cavaleiros que conseguiram isso. Julian Solo foi levado de volta à Terra por Tétis. O episódio se encerra com uma declaração de Atena. Atena afirma que sempre que a Terra estiver ameaçada pelo mal, sempre aparecerão os cavaleiros de Atena. Eles são a esperança de um futuro melhor. Apesar de todos os problemas que o futuro possa reservar, Atena sempre acreditará em seus cavaleiros, e junto com eles vão continuar amando e protegendo esta maravilhosa terra. E assim se encerra a saga de Poseidon. Bem, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.